Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Eu hoje vou parar um pouquinho aí de falar sobre coronavírus, né? Que é um assunto do momento, mas infelizmente a gente fica meio saturado. Eu vou continuar então a falar um pouquinho aí dos assuntos do canal. Um assunto que eu estou trazendo à baila hoje é o assunto, para variar, polêmico, né? E um assunto que eu estou tentando falar há bastante tempo e não tenho conseguido por falta de tempo e tudo mais, que é como a maçonaria se comportou no regime militar, ou na ditadura militar, ou o que quer que vocês queiram chamar. Uma coisa que eu queria deixar até um pouquinho claro é que, na época do regime militar, eu ainda não estava na maçonaria. Eu entrei na maçonaria em 1993, né? Então, já o regime militar já estava um pouquinho longe. No entanto, mesmo não sendo maçom, eu tive uma relação muito próxima com a maçonaria. Primeiro que eu era Rosa Cruz, né? Então, na minha cidade, uma cidade pequena, o rosacrucianismo tinha muita afinidade com a maçonaria. Nós tínhamos muitos maçons dentro do rosacrucianismo e vice-versa. Conversávamos muito, participávamos de alguns eventos abertos um do outro. Então havia da minha parte uma convivência bastante próxima com a maçonaria na época aí do regime militar. Né? O regime militar começou em 64, mas eu comecei mais ou menos a ficar aí mais próximo da maçonaria lá para o início da década de 70, que é ali o auge, né? O AI-5, aquela coisa toda já estava em pleno funcionamento, eu diria assim. Bom, eu anotei aqui algumas coisas para falar, porque senão eu esqueço, tá? Na era Vargas, na ditadura Vargas, houve um fechamento da maçonaria, tá? Então, assim como outras entidades foram fechadas, a maçonaria também foi fechada. Existia na época algumas lojas que funcionavam por teimosia, mas a maçonaria realmente ela foi fechada. A censura do governo Vargas foi bastante complicada e manteve aí a maçonaria fechada. Quando Vargas saiu do poder, volta a maçonaria a funcionar normalmente, né? A história do Brasil com o fechamento da maçonaria é bastante interessante, porque o primeiro grão-mestre da maçonaria, que foi Dom Pedro I, fechou a maçonaria depois, né? Então, o Brasil tem algumas características bastante, digamos assim, diferentes de outros países, né? Já no regime militar, em 1964 em diante, a maçonaria praticamente não foi tocada pelo regime militar. Mas por quê? Por que ela não foi tocada? Tinha puxa-saco? Bom, em todo lugar tinha, né? Não vamos dizer que a maçonaria não tinha. Mas não havia muita gente, como não há hoje, né? Não havia muita gente de esquerda dentro da maçonaria. Porque para os esquerdistas a maçonaria é o berço da burguesia, né? É o berço dos capitalistas. Então, muito pouca gente de esquerda ainda frequenta a maçonaria. Devido a isso, então o governo não olhou muito para a maçonaria, embora havia, né, gente de esquerda na maçonaria, só que na época as pessoas de esquerda ficavam de boca fechada. Por quê? Porque dentro da maçonaria, assim como nas universidades, em qualquer outro lugar do país, existiam os espiões, os famosos olheiros, né? Nas universidades existia. Tem uma história que a minha professora, que foi a minha orientadora de mestrado, me conta, que ela, de repente, um belo dia, é convocada a prestar um depoimento no Exército. E ela vai lá prestar o depoimento no Exército, uma senhorinha, né? Toda cheia de medo lá, e quando ela olha,
lá com a farda de major do exército, um aluno dela, quer dizer, esse major era o olheiro e provavelmente deve ter denunciado ela. A sorte dela foi que ela foi lá, prestou depoimento, não aconteceu nada, ela veio embora, acabou o problema, né? Não houve nada mais sério com ela. Mas na maçonaria ocorria a mesma coisa. E é claro, existia também, como existe hoje, aquela intenção da maçonaria se associar ao poder, né? A maçonaria sempre quer se associar ao poder, que eu sou contra, já falei várias vezes para vocês aqui nos meus vídeos, que maçonaria que fica iniciando político que está no poder, nunca dá certo. Nunca dá certo. A minha loja teve uma experiência ruim sobre isso, né? E na época, a maçonaria, na época lá do governo militar, ela começou a iniciar militares, né? Começou a dar medalha para general, aquelas coisas que toda a entidade brasileira que quisesse realmente ficar viva e ficar aí nas boas graças do governo, seja ele qual for, né, ela começou aí a fazer as tais homenagens aos militares, né? Iniciar general, dar medalha, essas coisas que hoje em dia existem com os políticos, né, que estão no poder, tá? Mas isso varia também de loja para loja, tá, gente? Então, dentro do regime militar, a maçonaria não incomodou o regime militar e o regime militar não incomodou a maçonaria. Aí vocês vão dizer assim, puxa Ailton, mas a maçonaria não é o berço do livre pensamento, não é o berço da liberdade, mas infelizmente no Brasil não é assim que ocorre. A maçonaria brasileira ela é diferente das outras maçonarias, tá? Ela tem a sua constituição feita por brasileiros, então a maçonaria brasileira é uma maçonaria brasileira. O fato de Dom Pedro I ter sido o primeiro grão-mestre na maçonaria não é à toa, né, gente? Se Dom Pedro fosse um cara qualquer, ele não iria ser grão-mestre da maçonaria. Ele foi grão-mestre da maçonaria porque ele era imperador do Brasil. Então a maçonaria se associar ao poder, isso é também bastante, digamos assim, inerente à maçonaria. Então, havia gente puxa-saca do regime militar dentro da maçonaria? Havia. Havia gente contra o regime militar dentro da maçonaria? Havia. É que as pessoas contra o regime militar fechavam o bico. Havia gente de esquerda dentro da maçonaria? Poderia até haver, gente, mas muito difícil, tá? Por quê? Não é que a maçonaria não gosta da esquerda. A esquerda não gosta da maçonaria. É diferente. É a mesma coisa das religiões evangélicas. A maçonaria não é a maçonaria que não gosta do evangélico. É o evangélico que não gosta da maçonaria. Então por isso que você vê poucos evangélicos na maçonaria e vocês vão ver pouca gente de esquerda na maçonaria. A minha loja, por exemplo, tem gente de esquerda. Tá? Tem um vereador de esquerda. Mas hoje os tempos são diferentes, né? Hoje o vereador de esquerda ele vai lá, põe a sua posição, é respeitado, né? Porque os tempos são diferentes. E esse mesmo vereador de esquerda primeiro que ele jamais poderia ser de esquerda no regime militar, e segundo, ele jamais poderia falar o que ele acha. Então essa foi a posição da maçonaria no regime militar. Eu colocaria para vocês um artigo que eu li, mais ou menos contradizendo tudo que eu estou falando, que é importante a gente sempre dar contrapartida, tá, gente? É um artigo que está na internet, inclusive o link do artigo que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, é um artigo de um texto chamado A Maçonaria na Ditadura Militar Brasileira, 1964, de Tatiana Martins Almeri. Tá? É um texto que meio que contradiz o que eu falei, tá, gente? É um texto meio de... Como é texto acadêmico, né? Todo texto acadêmico tende um pouquinho para a esquerda, mas é bom que vocês leiam para fazer uma contrapartida ao que eu falei e fazer vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Então tomem cuidados aqueles radicais que dizem que não, porque a maçonaria é o berço da liberdade. Não, gente, a maçonaria ela é composta de seres humanos esses que têm defeitos e qualidades inerentes ao ser humano. O maçom não é mais especial nem menos especial por causa disso. A única diferença da maçonaria é que ela procura sempre
que as pessoas sejam melhores. Nem sempre isso ocorre, tá, gente? Nem sempre. Isso aí varia muito aí de pessoa para pessoa, de loja para loja, de estado para estado, de país para país. A intenção desse vídeo é fazer vocês pensarem e não serem bipolares, sabe? Assim, tudo tem no seu pró e contra, tem vários tons, né? Vários tons de cinza. A gente não pode nunca dizer é ou não é, afirmar categoricamente as coisas. Tá bom, gente? Esse vídeo foi mais feito com a intenção de vocês entenderem como funcionam as coisas no mundo. Ok? O ser humano tem defeito, tem problemas e a gente tem que procurar melhorar o ser humano. Como? Melhorar o outro? Não. Melhorar a nós. Tá? Eu tenho que melhorar a mim, não procurar melhorar o outro. Para eu conseguir, se eu quiser melhorar o outro, eu tenho que melhorar a mim primeiro. Certo? Senão não vai dar certo isso. Tá? Não vai dar certo. Então, tem sempre que tomar cuidado com isso, gente. Tá? Sempre levando em consideração que a maçonaria não é um bando de vestais. Assim como o ser humano também não é. Tá bom? Leiam esse artigo, tá? Que fala da maçonaria. Esse vídeo foi a minha impressão pessoal, né? Que eu vivi na época do regime militar. Não era maçom, mas tinha uma afinidade bem grande com a maçonaria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ou pelo menos o vídeo tenha feito vocês pensarem um pouquinho, refletirem um pouco. E eu gostaria novamente de agradecer a todos os membros do Clube de Canais. Muito obrigado. Tá? Essa semana teve mais um membro no Clube de Canais, eu agradeço. Tá? Todos eles estão aqui do lado. Tá? Vocês veem o nome dessas pessoas, agradeço muito. Se vocês quiserem pertencer ao Clube de Canais, clica ali, aqui embaixo no vídeo, tem um lugarzinho escrito Seja Membro, clica ali. Você, por R$ 7,99 por mês, ali no nível companheiro, você vai receber meus cursos, 15 minutos de aula por semana, e quem chegar já vai ter 15, 16 aulas à disposição já para ver. Tá? E toda semana mais 15 minutos de aula de todos os meus cursos, gente. Todos, eu vou colocar todos. Acaba um, entra outro, acaba um, entra outro, em sequência. Gente, R$ 7,99 por mês, tá? Agora nessa época aí de quarentena, não tem coisa melhor do que fazer o curso do Ailton. Vá ser marqueteiro assim, não sei aonde. Tá bom, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alt.